E casualmente, ou programadamente, eu estava em Uberaba. E não me lembrava que era o dia de aniversário da morte de minha mãe. Eu estava vindo de Miami e fui visitar o Chico. Então, à noite, nos encontramos, ele me convidou para ir lá. E estávamos sentados, quando de repente ele disse com o jeitinho dele: meu filho, Dona Ana está aqui. Eu tive um choque. Ele sabia o nome de minha mãe, porque nós conversávamos muito sobre nossas mães. E ele disse: vamos orar? Então, o meu anfitrião, que me levou lá, sentou-se ao meu lado e o Chico me deu papel e lápis. E a empregada da casa sentou ao lado dele com papel e lápis. Disse: vamos orar e vamos tranquilizar. Ao terminarmos, eu havia psicografado a mensagem do Dr. Bezerra para ele, e ele havia psicografado a mensagem de minha mãe. 38 páginas. Eu fiquei... Minha mãe era analfabeta. E eu costumava dizer: mãe, se a senhora quiser, eu a ensino a ler, a senhora é tão inteligente. E ela dizia: não, meu filho, eu já sou diplomada pela Universidade do Sofrimento. Minha mãe era muito sábia. E eu dizia assim: mas como é que a senhora vai aprender espiritismo se não aprender a ler? Você lê para mim. Então eu li toda a codificação para ela. E um dia foi muito interessante, que estávamos lendo sobre nostalgia. E eu então falei toda, por que a nostalgia, papapá? Ela perguntou assim: o que é nostalgia? Eu aí vi que estava dando uma baianada. Eu li as palavras de Kardec sem me lembrar que ela era analfabeta. Aí, a partir daí, eu disse assim: nostalgia é uma tristeza. Ela então disse assim: como aquela no dia que sua irmã se suicidou? Eu digo: sim, senhora. Daí por diante eu ia traduzindo. Quando tinha assim, o adolescente, eu digo assim, a pessoa de 15 anos, de 14 anos, recriava o Evangelho e ela lia das minhas palavras. E não havia jeito de querer aprender a ler. Eu disse: já sou formada, já entendo tudo, meter confusão na cabeça. Não. Pois bem, Chico começou a ler a mensagem assim: meu filho, quando eu estava na Terra, você dizia: mãe, eu lhe ensino a ler e escrever em uma semana. A senhora é muito inteligente. E eu lhe dizia: não, meu filho, eu já sou diplomada pela Universidade da Vida, a Universidade do Sofrimento. As minhas palavras, que somente ela e eu dialogávamos. E então ela foi escrevendo, e eu dizia: meu Deus. E fazia um raciocínio materialista. Eu digo: mas ela era analfabeta. Nessa última reencarnação. Na anterior, ela foi uma poetisa inglesa. Veja lá, da Inglaterra para a ignorância. Você deu mal, veio castrada. É claro. Pois bem, então, eu emocionado, sentia que ia desencarnar. Faltava-me respiração. Por fim, ela disse assim: meu filho, você não pode entender o sentimento de uma mãe. Quando eu me vi fora do corpo e vi você sozinho no mundo com sua irmã, eu pedi a Deus que não me permitisse nenhuma regalia, que se eu merecesse alguma coisa, Ele me ajudasse a tomar conta de você. E então, meu filho, quando eu cheguei aqui, eu vi que família você tem. Quantos irmãos do coração. Como a família universal, às vezes, é mais bela do que a família biológica. Na família biológica, estão aqueles também magoados. Na universal estão aqueles que desejam o progresso. E aí escreveu com uma beleza e disse: lembre-se da hora em que eu estava morrendo. Porque minha mãe era tão sábia
que aos 86 anos ela me perguntou: Di, pergunte a Joana de Ângeles se já está perto de eu morrer. Eu disse: mãe, Jesus esqueceu da senhora. A senhora está com 86 anos. Ah, meu filho, minha mãe morreu mais velha. Eu digo: não vou perguntar, os espíritos não me respondem. Ela responde. Se você perguntar a Joana sobre mim, tenho certeza que ela responde. Eu disse: mãe, eu não vou perguntar. Há perguntas que não se fazem aos espíritos. Eu não faço perguntas pessoais, mas não é pessoal, é para a sua mãe. Você vai fazer. Ou vai negar. Eu digo: e agora, José? Uma hora que a Joana estava comigo, eu disse assim: a senhora tem nos visitado? Sim, meu filho, todo dia. Mãe anda tão preocupada, achando que está perto. Não, diga a Ana que não está perto, não. Eu digo: nossa, mãe, ela mandou dizer que não está perto. Eu sabia. Passa o tempo e ela pegou a gripe asiática. Era pandêmica. E ficou doentinha. E disse assim: Di, pergunte a Joana. Eu digo: já sei, mãe. E perguntei: minha irmã, a sua filha está perguntando se está na hora de viajar. Está, Di. 4 dias, 5 no máximo, ela está de volta. O lugar dela já está preparado. O Dr. Bezerra foi convidado para desprendê-la da glândula pineal, do chakra coronário, porque os quadros mostram o cordão umbilical, mas isso é da cabeça de quem fez o quadro. O último é o chakra coronário. É o último. A pessoa fica presa ao corpo pela epífise e fica o corpo flutuando. Primeiro os extremos, os pés, depois das extremidades, o corpo todo e esse cordão fluídico. A tonalidade é a tonalidade do processo evolutivo. Então chegou o momento, eu estava com ela estava com alguns aparelhos, e Joana me disse: pode desligar, porque o tempo dela já acabou. Não vamos atormentá-la. Eu então comuniquei ao médico. Ele disse: não tem jeito. Ou ela está com falência dos órgãos, vai somente sofrer. Desligamos. E a velhinha aguentou firme, viu? Desligada e firme. Então eu disse assim: mãe, mas estava entalado. A senhora agora vai para um lar de bênçãos. Lembre-se de todo o bem que a senhora fez. 13 filhos. Um aborto espontâneo. Uma filha suicida. Eu, que sou o último, quando ela me concebeu com 44 anos, em 1926, o médico disse: aborte, que a senhora não tem resistência e vai morrer. Ela disse: morro, mas meu filho nasce. Estou eu aqui 96 anos depois, e ela já foi para lá desde 79. E eu estou falando e me comovi. Ela disse: meu filho, na hora que eu tiver forças, eu venho tomar conta de você. Eu fiquei tão emocionado. Eu digo: não, mãe, a senhora vai evoluir. A senhora nunca teve uma empregada. A senhora lidou muito. Lembra daquele período em que a senhora não comia para a comida ficar para mim? Ela balançou a cabeça assim: Di, você acha isto muito? Eu digo: acho. A senhora passava fome, porque foi na época da quebra da Bolsa de Nova York. Meu pai era exportador de folha de tabaco e perdeu tudo. Ficou numa situação deplorável, mas manteve a família com muita regra. E a nossa mesa era muito grande. Sentávamos todos em volta da mesa. E ela sentava na cabeceira. Então ela tomava café. Tomava café, um pouco de manteiga no café, farinha. E eu dizia: menino, com 5 anos, mãe, por que a senhora só toma café? Porque tira o apetite. Eu: então, mas para que a senhora quer que tire o apetite?
porque a comida está pouca, Di. Então eu já estou adulta, mas você é menino. O que eu não comer, você come, para crescer, ter uma mãe desta, né? Então eu não entendia, mas achava aquilo formidável. E ficava olhando para ela tomar café com farinha e eu mandando brasa das outras coisas. Depois, ela começou a almoçar conosco. E eu disse assim, agora a senhora não precisa tirar o apetite. Não, seu pai melhorou. Estamos melhores. A casa já é nossa. Ele já reconquistou os clientes. Então agora eu posso comer e dar ainda aos vizinhos. Agora está tudo bem. Há em cada página do pensamento espírita uma ternura firme, capaz de consolar e instruir ao mesmo tempo. Na obra de Divaldo Franco permanecem lições que continuam a iluminar pela força do exemplo. A imortalidade da alma, a mediunidade como instrumento de serviço e a vivência do verdadeiro cristão. Esses princípios formam um tríplice alicerce que sustenta a compreensão da vida e da destinação espiritual de cada ser. A codificação esclarece que a alma é o ser espiritual em experiência corporal temporária. A existência terrena constitui um estágio de aprendizado dentro da jornada infinita do espírito. Essa continuidade natural da vida amplia o entendimento sobre a justiça divina, mostrando que cada experiência humana corresponde a uma etapa necessária à evolução moral. O espírito progride através de múltiplas existências, que lhe permitem reparar equívocos e desenvolver virtudes. Nesse ciclo, a lei de causa e efeito atua como mecanismo de equilíbrio e harmonia, conduzindo todas as criaturas à plenitude. A imortalidade da alma é, portanto, a base de toda a ética espírita. Ela explica a razão do sofrimento, sustenta a esperança e revela a pedagogia amorosa de Deus. Saber-se imortal desperta a consciência de nossas responsabilidades e inspira atitudes mais solidárias. Nenhum gesto ou pensamento se perde. Tudo permanece na memória da alma como semente de aperfeiçoamento. Nessa visão ampliada, a mediunidade aparece como faculdade de intercâmbio entre os dois planos da vida. É manifestação natural do espírito, expressão da sensibilidade que transcende os limites da matéria. Em si mesma, a mediunidade é força neutra, mas adquire luz quando guiada pela pureza de intenção e pelo desejo de servir. O médium disciplinado moralmente converte sua faculdade em ponte de bênçãos, transformando o contato com o mundo espiritual em aprendizado e consolo. Gratidão por estar conosco. Este foi apenas um aperitivo e, caso queira ver o vídeo todo, acesse o link na descrição. Te convido a deixar seu comentário e a navegar na playlist do expositor para explorar outros temas inspiradores. Sua participação é essencial para fortalecer o crescimento do canal e também criar uma rede de troca de experiências entre todos que buscam compreender os mistérios da nossa jornada. Muita luz para você e até breve.